Aparentemente, o Nando Moura agora se deparou com o comunismo real, né? Com influenciadores comunistas reais. Pra quem tá aí desde 2014 acusando todo mundo de ser comunista, do PT ser comunista, dos comunistas vão tomar o poder, agora ele se deparou com o real comunismo, né? São esses influenciadores comunistas, como História Pública, né? O Ian Neves, o História Cabeluda com Gustavo Gaio Fato e vários outros que estão no TikTok, estão no Twitter, estão no Facebook, falando sobre o comunismo como um contraponto a essa maluquice que foi o governo Bolsonaro e contra essa maluquice do neoliberalismo. E o Nando Moura se deparou com eles agora. Eles estão tão grandes que chegaram a incomodar o Nando Moura e vamos ver o que ele acha sobre, né? Vamos lá. Convidar você a essa reflexão. Antes, verifique a sua inscrição no canal, se você gosta de insistir, porque senão você é um corno manso da pior espécie. E eu quero convidar você a uma reflexão séria. Pior do que o idiota que espera 72 horas para um merda como Jair Bolsonaro fazer alguma coisa, é o idiota que está esperando há mais de 100 anos para o comunismo dar certo. De verdade, você é um idiota, você é um merda. Tá? E eu quero fazer uma reflexão junto com você. Eu sei que muita gente chegou aqui no meu canal depois que Vamos lá, vamos refletir junto com o Nando Moura. outros canais fizeram reacts de vídeo meu, acharam engraçado e tudo mais. E muita gente que não sabe absolutamente nada do que eu sempre defendi desde 2014 que estou aqui neste YouTube, né? Que é a liberdade do indivíduo pensar por ele mesmo. Né? A liberdade do indivíduo pensar por ele mesmo. Beleza, é isso que o Nando Moura defende. Em pleno 2022, fala pra mim, Ano da Copa, ano da tecnologia. em pleno 2022, o cara acreditar que o comunismo e o socialismo dão certo, o que um porra desses merece? Que é, Nando? Fala pra mim, a chibata de negro do Borel Blom, que porra que é? O pêndulo das vertentes políticas, ele sempre vai de um lado para o outro. Depois de 16 anos do PT nos assaltando, ele foi puxado tanto para um lado que quando soltaram, ele veio com força. E aí esses imbecis, mesmo vendo que Jair Bolsonaro Lembrando que o PT não é socialista, não é comunista, tá? fazia tudo aquilo que era estrategicamente benéfico para o PT, aplaudiam e diziam, mas tem que aplaudir, porque senão o PT volta. Exatamente como no livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Você não Sempre. leu este livro? Leia. Sempre ele recomenda esse livro, porque a única coisa que o Nando Moura acha que sabe de comunismo ele leu em um romance que usa a analogia de bichos numa fazenda. Nem o trabalho de ler a obra de um comunista ele se deu o trabalho. Vai ler Marx, vai ler Lenin, vai ler Domênico Lossuro, qualquer coisa, cara. Mas pelo amor de Deus, sai desse senso comum. Para de ler contos. Você é mais do que isso. Você não é uma criança de 14 anos que precisa de uma analogia de animais com animais para entender um conceito, cara. Não é tão difícil assim. E agora, como o pêndulo foi arrastado com força para o outro lado, e todos estão vendo, né, principalmente aqueles que são mais, que não leem muito, que são ignorantes e tudo mais, estão vendo as atrocidades desse governo de bandido. Só quem não lê muito que tá vendo as atrocidades, né? Só quem não lê. Quem tá no mercado de trabalho, quem perdeu parente na pandemia, quem viu seu salário ser engolido pela inflação é porque e se revoltou com o governo Bolsonaro é porque leu muito pouco, leu muito pouco. Que é o governo de um estelionatário como Jair Bolsonaro, eles passam a observar o outro lado e acham que é bom. Então passam a ver, cara, o comunismo e o socialismo como solução para aquilo que estão dizendo. Mas vamos ser assim na casa do caralho. Eu sei que tem um rapaz que faz os reacts do vídeo aqui, eu até dou risada quando ele faz os reacts, tá? Parece Luigi. Faz os reacts do canal aqui e sabe que o cara é comunista, socialista, não sei, tá? E aí vai essa galera, esse público, vai assistir o react do cara, e aí cai aqui no canal, se inscreve aqui no canal. Você não sabe pelo que eu lutei durante todos esses anos, cara. E você que continua, ou que segue uma ideologia fascínora, assassina, como o socialismo, como o comunismo, e acha que isso é solução para alguma coisa, eu peço para que você faça essa reflexão comigo aqui. Ou pode vir, se desinscreve no canal e vai viver sua vida de corno, cara. Não tem problema nenhum, vai viver sua vida de corno, mano. Até agora não teve nenhum argumento, né? Até agora nenhum argumento, só ataques, só ataques. Vamos lá. Agora ele vai argumentar. Atrás do seu mundo utópico perfeito que nunca vai acontecer, certo? Porque aqui nós discutimos aquilo que é realidade, tá? Então ontem eu coloquei um vídeo no canal de um imbecil que eu ouvi no Twitter, você nem quem é aquele merda, certo? Você nem quem é aquele merda. Com um tom professoral. O Ian Neves, História Pública, um tom professoral porque ele é professor de história, só por isso, né? Porque ele leu, sabe, muito mais do que o Nando e muito mais do que é só a Revolução dos Bichos. Na maior empáfia, dizendo, cara, que é um absurdo você pagar aluguel, que pagar aluguel, se você cobra aluguel, você está explorando o trabalhador, ele não tem outro recurso a não ser pagar aquele aluguel. Sim, não tem nenhum outro recurso. Se você mora de aluguel, você não tem casa própria, se você não pagar aluguel, vai acontecer o que com você? Se não é morar na rua. E foi o que ele disse, você não tem escolha. Você não tem escolha, você tem que pagar, porque senão vai morar na rua, entendeu? É esse tipo de ideia canalha que levou aos maiores genocídios, assassinatos ao redor do mundo inteiro. Khmer Vermelho, Cuba, Venezuela, a União Soviética. Que nenhum desses são países comunistas, porque o comunismo
entendeu? Nunca existiu. São países socialistas que ele tá citando aí. faxina de mal. Então preste atenção no lixo que vocês estão defendendo, né? Eu vou recomendar aqui uma bibliografia para que vocês possam ler a respeito antes de sair cagando pelos dedos em comentários. Leia, se instrua pelo menos do outro lado. Procure buscar. Mas eles estão fazendo agora, né? Estão se instruindo pelo outro lado, porque anos e anos e anos de influenciadores falam: ah, o PT é comunista, o comunismo matou 40 milhões, não sei o que, 50 milhões, 100 milhões. Agora estão lendo o outro lado, estão lendo livros e acompanhando influenciadores comunistas. Esse é o outro lado, tá? Porque nós estamos sendo governados pela direita e o pensamento hegemônico é de direita, tá? Estão lendo, cara, quem que está vendo esse vídeo aprendeu sobre o que é comunismo na escola, leu alguma coisa de Karl Marx porque foi passado na escola? Nada, zero. As pessoas estão sendo apresentadas agora para o que é comunismo, para o que é o pensamento comunista, para o que é o pensamento de Marx, de Lenin, estão sendo introduzidas agora, tá? Agora. Eu no ensino médio, no ensino fundamental, não sabia fazer ideia de quem era Karl Marx. Eu ouvia falar, mas nunca foi me falado nada nos professores de filosofia, de história, nada, zero. Eu não tive nada na escola sobre a Revolução Bolchevique, zero, nada. Tá? Eles estão vendo o outro lado agora. Cara, aquilo que é a realidade, que é a verdade. Esses regimes são os regimes mais assassinos e sanguinários da história do mundo, comparados com qualquer outra coisa, ganham com qualquer outra coisa. E quem disse foi o Nando Moura. Você não precisa ir atrás de nada. Quem disse foi o Nando Moura. Se ele disse, está dizido, né? Tá dizido. Dezenas e dezenas de números aí de vantagem. Então este pêndulo foi muito para um lado. Um dos grandes crimes de Jair Bolsonaro, como eu já disse diversas vezes, é fazer com que esta gente que defende esses regimes assassinos e terríveis pareça ter alguma razão quando não tem. Elas defendem algo ainda pior do que é Jair Bolsonaro e que Jair Bolsonaro foi para esse país, certo? Um dos grandes crimes de Bolsonaro foi não ter feito um trabalho de conscientização contra nazismo, contra comunismo no país todo. Porque aquele que não conhece a história está... Se o Bolsonaro fizesse uma conscientização contra o nazismo, ele ia perder voto. Só por isso, porque tem gente fazendo saudação nazista em todo canto agora, né? Fadado a repetir os mesmos erros do passado. Então, trabalho de conscientização de que essas ideias são, na prática, assassinas. Assassinas, certo? Como diz o próprio Richard Orwell na conclusão do seu livro Os Ditadores, aquele livro que o Cabeçulinha disse que eu não li. Quem não leu foi ele e quem não leu foram os seguidores. Cabeçulinha que ele fala é o Leon, do Cadê a Chave, do Coisa de Nerd. E cara, eu vou reagir a esse vídeo, porque esse vídeo do Leon desmentindo a baboseira que o Nando Moura fala, tá? Porque ele lê os livros que o Nando Moura cita, e nada condiz com a realidade dos livros, né, com o que foi dito no livro. Eu vou reagir a esse vídeo porque esse vídeo é uma das melhores coisas, cara. Toda vez que eu tô triste, eu reassisto esse vídeo pra poder sair sorrindo desse vídeo. Então se inscreve aí, curte que eu vou reagir a esse vídeo ainda. Que merda dele. Tu acha que brasileiro lê algum livro na vida? Vai lá, pegue lá a conclusão. Nazismo e comunismo são gêmeos heterozigóticos, um partindo do cientificismo biológico, outro partindo do... Peraí. Fascismo e nazismo... o nazismo e o comunismo são gêmeos heterozigóticos. Assim, vamos lá, eu posso estar errado. Mas gêmeos heterozigóticos significa que eles nasceram numa mesma época e são diferentes? Não é isso que gêmeos heterozigóticos são? Nascem juntos, mas são diferentes? Porque foi isso que o Leon argumentou, né? Cientificismo social. O resultado é um só: morte, destruição e carnificina. Agora, cadê? Ele vai elencar as características que o comunismo se assemelha com o nazismo? Ele não vai citar. O livro está aí na descrição. Qual é o problema de você ler a conclusão? Você vai ver que está lá exatamente o que eu falei aqui com as mesmas palavras. Então, aí os caras, hoje, em pleno 2022, considerando o comunismo e o socialismo, não dá para acreditar. Né? Tá vindo com força, os influenciadores comunistas estão vindo com força, Dando. Segura aí que eles vão abocanhar um pedaço da sua audiência. Cuidado, tem muita gente. Cara, se você for nos comentários do Luigi, inclusive, que o Luigi. Enfim, algumas pessoas assistem o Nando Moura pelo Luigi e acabam se inscrevendo no canal do Nando Moura, mas também outras pessoas que assistem o Nando Moura tem os vídeos do Luigi recomendado. E tem muito comentário lá de ex-inscrito do Nando Moura, de gente que acompanha o Nando Moura ainda, mas vê ele com, sabe, com o pé atrás, porque. Enfim, pessoas que começaram a repensar, né, sua posição política. Quando você vê um merda daquele falando com um tomzinho professoral. Porque ele é professor. Um cara daquele que depois de certos comentários aqui no canal é filho de um engenheiro que tem mais de 29 imóveis alugados. Não, mas a minha mãe não. A minha mãe não está dentro disso daqui. É brincadeira. Disseram aqui no comentário. É as fontes dele.
Revoluções dos bichos e o que disseram nos comentários. Então, mas o comunismo de verdade nunca foi implantado. Não, nunca foi, porque o comunismo basicamente não existe Estado, tá? Não existe Estado. Não existe um presidente, um comandante, tá? Tem a diferença básica entre o comunismo e o socialismo, você não precisa nem ler muito, cara. Vai no Google, cacete, vai no Google. Cara, você que tá assistindo o vídeo no YouTube, abra outra aba aí no celular ou no computador e procura a diferença de socialismo e comunismo. Sabe? Não precisa ler muito, não precisa se esforçar tanto assim. Não é tão difícil. Revolução Bolchevique de 1919. Vamos implantar 17. o comunismo, agora como Karl Marx dizia em seu livro, vamos fazer o comunismo dar certo, resultado, 40 milhões de mortes. 40 milhões de mortes. Vai chutando números. Vai, Nando, vai, chuta números aí. 40 milhões de mortes. Não, mas o real comunismo não foi esse da União Soviética. Agora nós vamos fazer o real comunismo aqui na China com Mao Tse Tung. Qual foi o resultado? 143 milhões de mortes. Não, mas este comunismo da União Soviética, este comunismo da China, não, isso aí não funcionou. Agora nós vamos fazer o real comunismo aqui com o Khmer Vermelho. Qual o resultado? Matou mais de 25% de toda a população. 25% de toda a população. Não, mas esse comunismo desses caras, isso não funcionou. Agora nós vamos fazer funcionar de verdade e nós vamos implementar aqui em Cuba o verdadeiro comunismo. Cuba é um país socialista, tá? É um país socialista, Cuba, até hoje. Qual o resultado? Fome, miséria, um mar de sangue nas ruas, tortura, opressão, fuzilamento. Não, mas esses comunismos não funcionaram. Nós vamos agora fazer o comunismo de... Esses comunismos, tanto que ele não sabe do que ele tá falando. Todos esses comunismos aí, gente. Todos esses comunismos aí. verdade, aqui na Venezuela você vai ver que funciona. Qual? Vai Venezuela é comunista? É socialista? Mas tem que descrever o porquê, né? Só chutar e tudo tem que se aprofundar, Natura. Não pode estar só no senso comum, só pincelando por cima. Se aprofunde, você consegue, você não lê tanto, você vai conseguir. Qual que é o resultado? Morte, opressão, desapropriação de pessoas que trabalharam para ter o seu bem e a miséria espalhada de maneira igualitária. E aí você vai falar, não, mas agora nós vamos fazer o comunismo dar certo. O comunismo é uma ideologia assassina porque os seus planos são inconcretizáveis em qualquer futuro possível, porque eles desprezam a condição gananciosa humana que está presente em cada um dos seres humanos. Por isso ele é intrinsecamente, ou seja, dentro dele mesmo, impossível, inconcretizável e serve única e exclusivamente para que uma elite de canalhas tenha o poder enquanto toda a população sucumbe na mais absoluta miséria. Peraí, ele acabou de descrever o governo Bolsonaro, foi? É isso? Ele acabou de descrever o governo Bolsonaro, vamos dar uma olhada, vamos ouvir de novo. Gananciosa humana, que está presente em cada um dos seres humanos. Por isso ele é intrinsecamente, ou seja, dentro dele mesmo, impossível, inconcretizável e serve única e exclusivamente para que uma elite de canalhas tenha o poder enquanto toda a população sucumbe na mais absoluta miséria. Enquanto o resto da população sucumbe na mais absoluta miséria. Ele descreveu o governo Bolsonaro, Nando. Isso não é comunismo, isso é o governo Bolsonaro. E é por isso que é tão perigoso você dar os poderes ditatoriais a quem quer que seja. Porque desde a época de Adão, desde a época do culto do Adão... Caralho, o cara vai lá pra Adão pra falar mal do comunismo. Isso que é falta de leitura e falta de bibliografia comunista. O cara vai lá em Adão pra justificar porque comunismo não funciona. Do corno do Adão e da vagabunda da Eva. Cara, ele conseguiu ofender Adão e Eva pra provar o ponto dele. O ser humano só faz merda. Quer você entenda de maneira metafórica, literal, categórica, alegórica. Eu não sei como é que você vai entender, mas tem sempre uma maçã para um filho da puta querer comer. E quando o ser humano acredita que ele é conhecedor do bem e do mal, aí a maior atrocidade acontece. Então você que se diz comunista, socialista e tá aqui no canal, depois de ver um react, deu risada com alguma coisa, por favor, meu irmão, repense. Por favor, meu irmão, repense. Por favor, repense. Eu não tenho nenhum argumento, mas por favorzinho, eu tô pedindo. Por favor, repense. Eu sei que eu não apresentei nenhum dado, eu sei que eu não apresentei nenhum livro. Vou colocar aqui na descrição aqui, principalmente Revolução dos Bichos, que é um romance que usa a alegoria com bichos para explicar um conceito que não é um livro histórico, né? A Revolução dos Bichos é um romance. Mas vamos lá, até agora ele não apresentou nenhum argumento, mas por favor, repense. Repense, porque por trás daquilo que você está defendendo está a maior atrocidade que essa humanidade já viu. E que continua sendo escamoteada por omissões, né? Omissões criminosas daqueles que poderiam levar informação às pessoas. Certo? Então, desde sempre o resultado do comunismo e do socialismo foi um só, um mar de sangue desgraçado. Mas e o capitalismo? O capitalismo não matou muita gente. Meu irmão, o capitalismo ele não é bom, nem ruim, nem nada, ele é simplesmente a realidade. Ele é o que leva em... É simplesmente a realidade, mas nós não devemos
nos contrapor à realidade. Não podemos questionar a realidade. Não podemos não gostar da realidade e querer mudar ela. Não podemos. Simplesmente aceite. Conta que o ser humano sempre vai querer lucrar com aquilo que faz. O capitalismo que eu acredito é aquele onde você oferece alguma coisa para a pessoa, que gera valor para a vida da pessoa, por um preço bom, onde todo mundo ganha. Eu ganho, meu parceiro comercial ganha, aquele que é o consumidor ganha. Isso aí é mercado, tá? Mercado sempre existiu, gente. Essa ideia de achar que o capitalismo é o que faz você vender produtos e depois você comprar um produto. Ah, eu preciso de uma roupa, eu vou lá e compro. Ah, eu preciso de um tênis, eu vou lá e compro. Isso é capitalismo, não é capitalismo. Isso daí é mercado, tá? E mercado sempre existiu, tá? Mercantilismo, vai ver o que foi mercantilismo quando você estudou lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, tá? Desde a época de Jesus, antes da época de Jesus, sempre existiu vendas de produto. As pessoas queriam um produto, eu preciso disso, eu vou lá e compro. Isso sempre existiu. Quem inventou isso não foi o capitalismo, cacete. O capitalismo é um modo de produção, não é uma forma de compra e venda de coisas, não. Eu sempre consegui sobreviver ofertando conhecimento. Lá com meus 16 anos de idade. É a primeira pessoa que conseguiu ofertar conhecimento e ganhou com isso, né? A primeira pessoa. E foi o capitalismo que inventou isso daí. Claro que não. Olha, você quer aprender um violão para pegar as gatinhas aqui na escola? Eu sei tocar violão. Quer aprender? Quero aprender. Me ensina aí uma música. Então, o capitalismo que eu acredito e o capitalismo que eu pratico é aquele onde todo mundo ganha. Eu tenho o prazer de ensinar, a pessoa tem o prazer de aprender, eu recebo por isso e a pessoa recebe aquele conhecimento que transforma a vida, seja em qualquer coisa, seja no curso de inglês, seja no curso de japonês, seja no curso de finanças. Sabe, gerar valor para a vida das pessoas. E eu pago imposto pra cacete quando movimento a economia dessa forma. Mas muito imposto mesmo. Que daria para construir pelo menos, só eu aqui de imposto, pelo menos umas 30 ou 40 casas populares. Só que este imposto é usado para quê? Para encher o cu de bandido, cachaceiro e bandido estelionatário para pagar emenda de relator. Nós pagamos impostos como a Suécia e recebemos os benefícios de Serra Leoa. Então esse é o capitalismo que eu acredito, esse é o capitalismo que eu pratico. Mas o capitalismo pode ser usado de outra forma? É lógico que pode. Ele não é um sistema, ele é simplesmente a realidade. Por exemplo, é simplesmente a realidade. Não é o sistema, é simplesmente a realidade. Mas desde quando existe realidade? Porque o capitalismo não sempre existiu. Né? Sei lá, tem 200 anos o capitalismo e antes. O que era? Tudo preto e branco, não existia, todo mundo o quê? Quebrava coco com murro, no murro. Não existia nada. Ninguém comprava nada, ninguém vendia nada. As pessoas só existiam, né? Antes do capitalismo. Que agora é a realidade. Porra, o feudalismo existiu por 1000 anos, tá? Se existisse YouTube e na época do feudalismo, o Nando Moreira tá falando assim, gente, o feudalismo é a realidade. Não é um sistema, é só a realidade. Aceite. E ponto. Aí veio o capitalismo e agora é a realidade. Chega sei lá, há 400 anos atrás chega para um rei e diz para ele assim, olha, tá vendo esse sistema aqui, o feudalismo vai ruir, meu amigo, vai ruir. O próximo é o capitalismo, tá? Vai acabar esse negócio de monarquia. Os caras assim, mano, eu tô aqui há 10 gerações, sabe? O meu tataravô era rei. Ninguém vai destruir isso daqui. Revolução bolchevique, revolução francesa. É isso, irmão. É isso, irmão. A luta de classes traçando e mudando a história, escrevendo a história sempre, tá? Não existe essa de não querer mudar a realidade, não, tá? O feudalismo um dia foi realidade, a escravidão um dia foi realidade, tá? Se você chegasse no Brasil em 1500 e tralalá, sei lá, e falar assim, gente, olha, esse negócio de escravidão aqui não vai dar certo, vamos mudar isso aqui, porque isso aqui é muito errado. Cara, é realidade, é realidade. É realidade. Quer acabar com o nosso modo de produção aqui? Cara, a realidade é uma e todo mundo tem o direito, né, de se contrapor à realidade e querer mudar a sua realidade. Por exemplo, eu tinha um sócio, certo? Que tem um sócio inclusive, que criou um sistema de busca e de comparativos de preços infinitamente superior ao que tinha no mercado. Aqueles que lideravam o mercado viram esse comparativo de preços e falaram assim, meu irmão, vamos tirar esse cara da jogada, vamos tirar esse cara da jogada aqui, agora mesmo. Então eles fizeram um buyout nele, ou seja, eles compraram a tecnologia do cara, compraram o esquema do cara, simplesmente para esquecer, para jogar na gaveta, cara, e tirar ele do mercado. Olha, ele acabou de descrever um problema do capitalismo, né, que é o monopólio. Então não adianta você criar, vou criar um aplicativo aqui igual o Uber. Cara, você vai ser engolido, Qual que é? Os caras vão dar um troco de pão pra ti, tu vai vender teu aplicativo, e eles vão continuar sendo o monopólio de aplicativos, de viagem, de tudo. O capitalismo não é bom nem mal. Ele é simplesmente aquilo que a humanidade é. E antes não existia humanidade, né? Quem criou a humanidade também foi o capitalismo, né? O mercado, quem criou foi o capitalismo, e a humanidade, quem criou foi o capitalismo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, olha o quão é raso. Realidade.
Você ficar puto com o capitalismo é você ficar puto com a realidade. O ser humano é ganancioso mesmo. O ser humano é filha da puta mesmo, desde que aquela vagabunda pegou a maçã. Desde lá, desde a Eva, entendeu? Ela é capitalista desde lá. O capitalismo começou lá, desde Adão e Eva, porque ela já era filha da puta, então é porque ela era capitalista. Quer você acredite de maneira literal, alegórica, quer você seja ateu. Tem sempre uma puta de uma maçã, o cara ir lá e morder. A maçã é o quê? É a merda que você vai fazer. É a ganância. São os pecados capitais. Toda vez que você quer dar uma solução para um mundo melhor, já corra para debaixo da cama, meu irmão, porque essa solução do mundo melhor só vem com mais morticínio. Então, gente, o mundo é esse, siga. Se você está se sentindo explorado, está se sentindo triste, porque, sei lá, seu salário não consegue mais comprar o que comprava antes, você está com menos de direitos trabalhistas, aceite a realidade, amigo. Disse o Nando Moura, é a realidade, não se contrapõe à realidade. Entendeu? Não queira brigar com os fatos, não é isso? Você não pode querer mudar a sua realidade, porque é isso, o capitalismo é uma realidade, faz parte da humanidade desde Adão e Eva. Mais opressão, mais limitação das liberdades individuais. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. E através dos nossos valores e dos nossos princípios, balizar politicamente e juridicamente para que excessos não sejam cometidos e que se possa preservar o livre e saudável mercado. É dessa forma que eu enxergo as coisas. Entendeu? Aí você vê os caras com a solução do mundo. Eu vi um casal de idiotas. Eles têm um canal bom de viagens, né? O cara fala... Caralho, vai falar mal do mundo sem fim, mano. Não é possível. O casal mais legal desse YouTube. Não é possível, cara. O Nando Moura conseguiu ofender Adão e Eva, o Leon, a Nilce, e agora o mundo sem fim, cara. Por que, mano, que o cara tem tanto ódio assim? Aqui na Coreia do Norte, eu tô vendo que a Coreia do Norte é muito boa. A Coreia do Norte, olha só, tudo organizado, tudo gostoso aqui na Coreia do Norte. Eu gosto muito da Coreia do Norte. Você é imbecil, você está visitando única e exclusivamente os lugares em que o governo norte-coreano permite que você veja. A real desgraça, a real morte, né? As mazelas da Coreia do Norte, você não está vendo, seu imbecil de merda. Quem vê é o Nando Moura, que ele tem acesso a todo o que acontece na Coreia do Norte. O Nando Moura vai passar agora pra gente, olha a realidade da Coreia do Norte. Meu Deus do céu. O capitalismo ele pode ser usado, inclusive, como ferramentas de regimes comunistas, como a China usa. Ai, a China é um regime comunista que usa o capitalismo. Meu Deus do céu, quanta baboseira. E os caras não... Ai, tu tá gravando o react do Nando Moura. Cara, olha as merdas que o cara fala. Tu não quer que ninguém que se contrapõe a esse tipo de baboseira? Pelo amor de Deus. Como o desrespeito é absoluto para com os cidadãos chineses, ou seja, a elite comunista entende os cidadãos chineses como escravos, eles utilizam de ferramentas capitalistas para fazer um capitalismo absolutamente predatório, porque a mão de obra é escrava, muito barato, o cara trabalha lá por um prato de arroz e está fazendo esta merda aqui, ó, quer ver, ó? Onde está? Tá aqui, ó. Desenhado na época da Califórnia e montado na China, porque a mão de obra é escrava lá. Aí paga pro cara um prato de arroz e vende esta porra aqui por 30 mil reais, 35 mil reais. É assim, meu irmão. Então, o capitalismo sendo usado por empresas, né, que detêm aí, não um monopólio, mas uma fatia grande do mercado. Não um monopólio, ele tem cuidado para não falar mal. Escolhendo a mão de obra mais barata, que é a mão de obra escrava, de um partido comunista que vai lá e destrói as liberdades. A segunda maior potência do mundo. Ele tá falando isso, a segunda maior potência do mundo. Individuais, dos seus cidadãos. Que passou a expectativa de vida dos Estados Unidos, tá? E aí lá todo mundo é escravo, tá? É porque, enfim, a escravidão é isso daí, não é? Passou a expectativa de vida dos Estados Unidos, tá? A China passou a expectativa de vida dos Estados Unidos. É deles que o Nando Moura tá querendo ensinar como é que deve ser o modo de produção. Boa, Nando, boa. Precisou Nando Moura como ministro da economia da China, que tal? Que são massacrados diariamente. Aí vem imbecil no YouTube dizer que a China, olha como a China a China é o comunismo que deu certo. Não, a China não é comunista. A China é um governo socialista. Quando a China está utilizando um capitalismo predatório, tem um livro chamado Red Capitalism, como a China é predadora e destrói empregos no mundo inteiro. Por exemplo, aqui no Brasil, a indústria de brinquedos do Brasil ela foi destruída. Porque agora é muito mais barato pagar 5 grãos de arroz, um chinês fazer a boneca Soninho, a boneca Cabelinho. Eu sei lá. Então, olha só, quando você pesquisa a pobreza na China, você vê esses cretinos fazendo o seguinte: a pesquisadora revela que China é ignorada pela mídia, onde 850 milhões deixaram a pobreza. Isis Maia explica como o país de Xi Jinping avança para dominar o século, enquanto o Ocidente discute o vírus chinês. 200 milhões de pessoas, né, saíram da pobreza, 850 milhões, perdão. Dados do próprio governo chinês. Viu?
Tipo assim, gente, não confie nos dados do governo chinês. Confie nos que eu tô dizendo aqui, que matou 40 milhões, 50 milhões, cento e tantos milhões, 25% da população. Eu tenho os dados corretos. O governo chinês não, gente. Pelo amor de Deus, cara, como é que você consegue ser... Pelo amor de Deus. A idiota não percebe que ela é usada como massa de manobra do próprio governo chinês, que escraviza o seu próprio povo, que não tem escrúpulos para com o seu povo e o trata como escravos mesmo. É claro que você tem uma elite bilionária, riquíssima e capitalista lá. É lógico que sim, assim como você teve na União Soviética. Ou você acha que esses grandes regimes ditatoriais, como o da União Soviética, não chegaram ao poder através do capital? Stalin Através do capital, mano. Meu Deus do céu. Cara, eu queria muito que o Ian, ou algum comunista, historiador, reagisse a essa porra desse vídeo, cara. Que não é possível, cara, o tanto de baboseira que esse cara fala. Pelo amor de Deus. faziam diversas alianças com banqueiros, com grandes empresas da Europa, mas diversas mesmo, que se beneficiaram com a escravidão do povo da União Soviética. Não é a... É a escravidão do povo que levou o primeiro homem fora da Terra, a segunda maior potência, quando a União Soviética existia, conseguiu tirar um país do atraso que trabalhava com arada de terra, a se tornar a maior potência, e enfim. E hoje a Rússia causa esse medo todo ao Ocidente, resquício do que a União Soviética deixou, tá? Depois que caiu o Muro de Berlim, se revelaram lá diversos bilionários na União Soviética que participavam, sim, desta farra. Mas o que eles querem é algo diferente do que é o capitalismo, ou que o capitalismo deveria ser se fosse observado nele a asepsia de algo bom, eu ofereço algo bom por um preço bom, competitivo dentro do mercado. Eles querem o metacapitalismo. É quando eles se unem ao governo para que eles exerçam o monopólio e não permitam que outras pessoas possam prosperar no ramo em que eles têm sucesso. Foi assim na Alemanha de Hitler, foi assim na China comunista de Mao, foi assim na União Soviética canalha de Stalin. Todos com grandes empresas. Agora, essas grandes empresas que lucram muito estão sob o jugo do Estado. Cara, enfim, eu vou parar por aqui. Mas, cara, se você não é comunista, você odeia o comunismo, não quero ser socialista, não quero ser comunista, cara, vai ler sobre o comunismo, mas por escritores comunistas, pra você ler assim, agora eu tenho argumentos contrários ao comunismo, entendeu? Eu sei o que é e eu me oponho a isso. Não vai ler um romance que usa bichos como analogia, não, entendeu? Não sai cuspindo número que você não sabe nem de onde veio, tá bom? Então é isso.